pega o seu café, que eu já peguei o meu aqui. A gente vai para uma deliciosa review do Debian 13, que chegou repleto de recursos. Esse sistema que é considerado universal. Olá, seja bem-vindo, Hiker aqui. Já confere a inscrição se você já é inscrito aqui no canal. Se não é, se inscreva. E hoje eu vou falar para você as novidades dessa versão do Debian 13, o sistema universal. Então deixa eu partir para a área de trabalho para você já ver um pouquinho mais do Debian aqui instalado e tudo mais, e eu poder te contar os recursos dessa nova versão. Bom, e aqui eu estou na área de trabalho do Debian 13, dessa vez aqui com o GNOME Shell. Muitos falam por aí que a versão com KDE tem alguns bugs, né? Eu quero inclusive testar essa versão do Debian com o KDE Plasma para ver se isso de fato é verídico, porque muitos reclamam, dizem que KDE Plasma, se você quiser ter uma boa experiência, é no Fedora, é no OpenSUSE, em outros sistemas, né, no Arch Linux, e que aqui no Debian a gente não tem uma boa experiência. Bom, tem muitos anos que eu testei o Debian com KDE, eu não estou me recordando agora se eu tive algum problema na época, então tá na hora de voltar para o Debian com KDE Plasma. Mas vindo aqui na versão com GNOME Shell, nós temos aqui a loja de aplicativos, né, que é um grande diferencial para você que utiliza GNOME e algumas interfaces gráficas, exceto o KDE, que aí vem com a Discover. Aqui nós temos a parte de atualização, inclusive eu tenho outra atualização do sistema aqui já, porque eu já atualizei quando foi lançada essa versão final. Temos a parte aqui dos repositórios de programas, né, onde a gente pode habilitar alguns repositórios, inclusive é ideal habilitar o FlatHub para poder fazer a instalação de Flatpaks, entre outros, mas eu não vou mostrar isso aqui nesse vídeo. Que bom que tem uma atualização aqui, porque a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui no Debian 13 é que o apt chegou na versão 3.0 e não teve mudanças apenas na questão do apt não. Para quem já usa Debian há algum tempo, né, para quem já está acostumado com Debian, você deve conhecer que para você mudar repositórios e tudo mais, nós temos que ir lá no arquivo source list, né, que está lá em /etc source list. E aí a gente digita a nossa senha aqui de administrador para escalar privilégios e nós temos esse arquivo aqui para adicionar repositórios, remover, entre outros. O arquivo aqui do source list está muito mais bonito, com essas cores diferenciando os repositórios, ele está melhor agrupado. Isso se dá pela configuração do Deb 822, que chegou aí essa visualização, né, essa nova forma de visualização para deixar tudo melhor organizado visualmente falando, aqui para a gente enxergar melhor os repositórios e tudo mais. Além dessa parte de coloração e tudo mais que tem a ver com a questão do apt 3.0, você vai ver inclusive agora para a atualização do sistema, dando aqui um sudo apt update. Deixa eu dar um apt upgrade aqui, né, porque o update não teve nada por ali, mas ó, agora a gente tem no apt 3.0 essa coloração diferente, mostrando o que está sendo atualizado, entre outros. Isso fica melhor para a gente visualizar com os pacotes que estão passando por modificações. Apesar que a versão estável do Debian não tem tantas modificações assim, geralmente são correções de bugs. Tem inclusive um robô que fica verificando os bugs dos pacotes e esses pacotes são testados e retestados antes de chegar em uma versão estável do Debian. Essa versão aqui do Debian 13 também traz, né, o kernel Linux na versão 6.12. Essa versão ela trouxe melhorias para quem possui uma GPU tanto Intel como AMD, e ela também traz melhorias para o chipset Intel. Essa versão também conta com mais de 14 mil novos pacotes e mais de 70 mil programas, mas apesar disso eles estão disponíveis no repositório. Por aqui você não vai encontrar muitos programas instalados por padrão. O Debian vem por padrão com o básico para você trabalhar. Você tem aqui uma suite Office, que é o LibreOffice. Você tem aqui alguns programas, um acesso para conexão remota. Você tem aqui o GNOME Discos para você formatar um pendrive, um HD, um SSD. Você tem um monitor do sistema, né, para você fazer o monitoramento dos processos, entre outros.
Então o Debian ele vem bem enxuto por padrão. Isso seja a versão com GNOME, com KDE ou com outras interfaces gráficas. Inclusive, vindo aqui no site do Debian, o Sistema Operacional Universal. Deixa eu maximizar aqui. Clicando aqui em baixar o Debian, nós temos acesso aqui a ISO Net Install, que vai fazer a instalação via internet. Essa instalação, ela ainda é um pouco chata para usuários novos, ou você não precisa nem ser um usuário novo. Se você já é um usuário Linux não tão experiente ou nunca instalou o Debian pela primeira vez, o instalador do Debian ele fica te perguntando tantas coisas e ele é bem diferente do instalador do Ubuntu, também do Anaconda ali do Fedora e também do Calamares que vem na maioria das distros Linux. Então, o instalador do Debian acaba sendo um ponto negativo para usuários que já estão acostumados com outras distros. Não que você não vai poder aprender facilmente, mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais fácil do que ele é atualmente para atrair outros usuários. Tudo bem que essa não é a filosofia do Debian. Mas voltando aqui à página, o site aqui para download do Debian, nós temos aqui a versão 13.1, que é a versão estável, né? Temos aqui também o manual de instalação, as notas de lançamento dessa versão com todas essas novidades, né, que foram lançadas e tudo mais, que eu fiz um apanhado geral aqui para facilitar nessa review. E aqui nós temos as demais versões do Debian, que são a Testing, Stable e Unstable. No caso aqui, a versão Testing é a que eu recomendo para quem quer usar o Debian por padrão. Porém, se você fizer a instalação do Debian estável aí na sua máquina, os Flatpaks vão render aí no seu uso do dia a dia normalmente, e você consegue configurar a virtualização, entre outras coisas, e usar normalmente, você pode usar o próprio Debian Stable, ou estável, sem problema nenhum. Mas para a maioria dos casos, o Debian Test acaba sendo uma versão mais recomendada porque você vai ter um sistema que vai receber atualizações com uma frequência maior do que a versão estável, mas não serão atualizações tão frequentes ao ponto de quebrar alguma coisa aí no seu sistema, como pode acontecer com o Fedora Art e distros baseadas nele, como eu já mencionei anteriormente. Agora, apesar dessa estabilidade do Debian, muitos acabam confundindo esse termo da estabilidade com a proposta real do Debian. O Debian, ele vem com esse termo de estabilidade e tudo mais, porque ele vai manter os pacotes numa versão mais constante do que as demais distros. Você vai instalar o Debian agora com a versão do GNOME 48, com a versão do KDE Plasma 6 e as demais interfaces gráficas, ele vai se manter assim por um longo tempo. Isso significa que desenvolvedores, entre outros entusiastas e profissionais que estão trabalhando com Debian, dificilmente vão receber uma atualização que vai quebrar alguma coisa no seu sistema. Isso é ótimo para quem trabalha com desenvolvimento de software. Essa versão também trouxe um Secure Boot ativo por padrão para a arquitetura ARM64 e tem um suporte melhor para a arquitetura RISC-V, né? E são essas plaquinhas de desenvolvimento que estão crescendo, ganhando espaço cada vez maior no mercado, e eu tenho um vídeo, inclusive falando sobre a China que tem adotado melhor essa arquitetura, que vai seguir num card aí na parte final, caso você não tenha visto ainda. Bom, agora deixa eu voltar aqui ao terminal para te mostrar algo que foi levantado, essa questão recentemente quanto à segurança do Debian. Já que eu estou falando da estabilidade, vou citar essa questão também. Se você desse esse comando aqui, você poderia comprometer todo o seu sistema operacional caso você estivesse utilizando a seção com Shorg, não com Wayland. Por quê? Esse simples comando faz a instalação de um dicionário, de um programa chinês, que serve para fazer a tradução do que você estiver olhando na sua área de trabalho naquele momento. Então, se eu estou aqui no Firefox, eu estou em alguma matéria aqui de algum site, por exemplo, eu estou aqui no Foronix, e aí eu venho e quero traduzir alguma coisa aqui, alguma matéria, algum trecho. Quando eu clicasse aqui, esse programa ele já ia fazer a tradução desse texto e tudo mais. Porém, na versão com Shorg, ele fazia a captura de tudo que estava na sua área de trabalho. Isso através de um bug que já tinha sido reportado em 2015, só que ele era ativado através de um plugin que era feito o download automaticamente quando a gente faz a instalação dessa ferramenta. Isso
isso leva, é lógico, a diversos problemas de segurança, porque se você abre aqui uma janela para logar no e-mail, numa rede social, digita alguma coisa, você poderia ter a sua senha capturada e sendo enviada para servidores chineses sem criptografia. Isso é um problema seríssimo de segurança. E esse problema, esse bug, já tinha sido reportado desde 2015, mas só foi corrigido agora. Aqui, ó, esses plugins aqui, ó, aqui que está o problema. Esses plugins que estavam com o pacote malicioso com envio de credenciais aí do seu desktop e tudo mais, sem estar criptografado. Né? Então, você fazia o download do bendito programa, ele já puxava esses plugins e aqui que estava o problema. Então, era uma coisa um pouco mais escondida. Você tinha que fazer a análise não só do programa em si, mas também de cada pacote, de cada dependência, de cada plugin que estava sendo instalado também, para poder ver se o seu sistema estava seguro ou não. Né? Então, fica aqui esse alerta. Outra questão quanto à segurança, caso você prefira utilizar o Debian, você pode recorrer aos pacotes, né? Por mais que esse bug demorou a ser corrigido agora, às vezes acontece de um pacote ou outro ter algum bug ainda que não fosse solucionado. A curadoria do Debian costuma ser das melhores curadorias que nós temos aqui nas distros Linux, mas você quer recorrer ao FlatHub? Quer fazer instalação de Flatpaks aí, não quer encher o teu sistema de dependências e tudo mais? Ok, vai habilitar o FlatHub. Só faça a instalação de algum programa como o Flatseal, por exemplo, para você gerenciar as permissões dos Flatpaks, porque o FlatHub também não tem, geralmente, uma curadoria tão boa como as distros Linux possuem. Inclusive o Fedora criou a própria curadoria dele para os Flatpaks e tal. Gerou um problema porque eles acabaram empacotando o OBS Studio através de um pacote que estava com problemas, e isso gerou ali um fork que estava dando muita dor de cabeça, porque quem ia reclamar do problema não ia reclamar com a equipe do Fedora, ia reclamar com a própria equipe do OBS Studio. Ocorreu uma ameaça de processo, entre outros. Então, vai utilizar Flatpaks aí no seu sistema, faz a instalação do Flatseal. Esse programa aqui, ele vai gerenciar as permissões dos Flatpaks aí no seu sistema. Através dele você vai conseguir, esse programa pode utilizar isso, pode utilizar aquilo, não precisa dessa permissão. Então, mesmo que você recorra aos Flatpaks, faça o gerenciamento das permissões deles para que você não tenha maiores dores de cabeça. Pois essa aqui foi a minha review do Debian 13, eu espero que você tenha gostado das novidades. Eu simplifiquei e trouxe o máximo de informações que eu consegui importantes no menor espaço de tempo possível para que você se sinta informado e faça uma análise se vale a pena usar o Debian ou não, seja no seu PC de casa, do trabalho, no seu notebook ou até em um servidor ou em um servidor, um mini servidor como essa plaquinha de desenvolvimento que eu acabei mostrando aqui. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo e comenta aí se você já usou o Debian, pretende usar, deixa um comentário aí do que você achou de diferente dessa versão 13 do sistema. Espero você em um desses cards na parte final de algum vídeo que eu fiz especialmente para você.